Então, o nosso workshop hoje, perícias em empréstimos bancários, judicial e extrajudicial. E o que eu quero falar para você, eu quero te mostrar um método usado por pessoas comuns para se tornar especialista em contratos de empréstimos bancários e transformar a perícia na sua principal fonte de renda. Ah, Edilson, mas como que isso funciona? Será que isso não é conversa fiada? Olha, se eu fosse você, eu também estaria pensando, mas como que uma pessoa comum ela pode se tornar especializada, né, em empréstimos bancários com apenas um curso? Se eu fosse você, eu também estaria achando que isso é muito bom demais para ser verdade. E eu falo para você que se eu não conhecesse pessoas que já estão fazendo isso, eu realmente acreditaria que isso é muito bom demais para ser verdade. E eu trago para você um testemunho trazido pelo o nosso colega, nosso aluno do curso de perícia em contratos de financiamentos bancários, nosso Edson. O Edson Faria Domingues, é lá do Rio de Janeiro, ele mandou esse depoimento. Mas Edilson, como que isso é possível? Como que é possível que pessoas comuns possam se tornar especializadas em perícia judicial com apenas um curso? Porque o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é o que eu chamo de método da esperança. O que é esse método da esperança? A pessoa ela faz um curso qualquer de perícia, não que seja um curso ruim, ela faz um curso de perícia e o que ela faz? Ela volta para casa e reza para esperar ser nomeado em algum processo. Ou às vezes a pessoa faz um curso de perícia, ela fala com algum advogado que é amigo dela e fica naquilo. Ela simplesmente acredita que se ela for para casa e rezar, Deus... na verdade é uma reza ainda multinível, né? Porque ela espera contar para uma pessoa e esperar que essa pessoa vai contar para outras pessoas também o trabalho que ela faz. Esse é um método antigo, esse método não funciona. A gente já sabe que esse método não funciona, é simplesmente você fazer um curso, ir para casa e esperar chegar o trabalho para você, ir para casa e esperar aparecer a sua nomeação. Esse método a gente sabe que não funciona, por quê? Porque é um método da esperança. Por que eu estou falando para você que não funciona? Porque se a gente for pensar em termos bem diretos, atuar como perito judicial e principalmente atuar como perito judicial numa área específica, que é essa que a gente está falando, que é empréstimos bancários, não é simples. É um processo relativamente simples. É mais ou menos igual como correr uma maratona. Se você for pensar, correr uma maratona é um processo simples. Você basta saber a distância que você tem que correr, começar a dar um passo atrás do outro e você chegar até o final da maratona. Mas automaticamente você sabe que não é simples o processo de correr uma maratona. Por quê? Porque vai exigir de você muito mais conhecimento do que apenas esse conhecimento simples, saber que é só dar um passo após o outro. E certamente, eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você. Você já deve ter no seu computador e você já deve ter baixado um monte de planilhas, um monte de modelo de petições, um monte de modelo de laudos e simplesmente isso não adianta, não resolve a sua situação. Por quê? Porque o procedimento pericial e aí a perícia em empréstimos bancários é sim um procedimento simples, mas não é um procedimento fácil. E agora me fala como seria você correr uma maratona se você tivesse a ajuda de alguém que já passou por aquilo, alguém que já fez exatamente aquilo, ela possa te mostrar o caminho, ela possa te mostrar exatamente o que você deve fazer e principalmente o que você não deve fazer. Basicamente, certamente o caminho seria mais fácil. A Redilson, essa nossa live, essa nossa conversa, é mostrar para você um caminho para você conseguir chegar no sucesso. É como se eu fosse te dar um GPS. Então, o que eu quero mostrar para você é exatamente o GPS. É o guia para o seu sucesso, o passo a passo para você conseguir atingir a tão sonhada independência financeira, para você conseguir transformar a perícia na principal fonte de renda do seu escritório. É esse o meu objetivo com você hoje. Basicamente, não tem muito segredo, são 3 segredos mágicos que eu posso contar para você. O primeiro segredo mágico é dar o primeiro passo. E você já deu esse primeiro passo porque você está aqui. Você reservou um espaço na sua agenda, você reservou um tempo, você deixou de fazer aí um monte de coisa que você estava fazendo exatamente para você vir participar dessa live, para você conhecer como que funciona a perícia em empréstimos bancários. Então você já fez isso, você já deu esse primeiro passo, você já começou a entender como que funciona a coisa, você reservou um tempo, você desconectou do mundo. O segundo passo, não tem segredo, é persistir. E aí esse negócio de persistir, eu acho complicado porque
Se você observa, eu tenho uma filha que tem 6 meses de idade, e aí ela fala as coisas tudo errado. E eu acho impressionante assim, ó. Ela fica balbuciando, eu acho aquela coisa mais linda. Ela tá ali balbuciando, tentando falar. E não funciona assim, ó. Ela tentou falar, não conseguiu falar, e ela simplesmente abandona o processo de falar. Ou no processo de andar, se você pega um bebezinho, o bebezinho, ele começa a andar, cai, e aí o que acontece? Ele fala, eu não vou andar mais porque andar não é para mim, eu não consigo andar, é algo que eu não vou conseguir fazer. Não. Como que você entende isso bem? Como que você tem essa paciência para com o seu filho, mas você não tem essa paciência para construir a sua carreira enquanto perito em contratos de empréstimos bancários? Como que no processo de construção da sua carreira você quer que o seu primeiro trabalho já seja perfeito, enquanto você sabe que no processo de construção do seu próprio filho ou de alguma criança que você tenha próximo a você, você sabe que não acontece assim, não é um procedimento automático. Então, você sabe que no começo é melhor você começar a fazer e seguir aquela regra básica de que o feito é melhor que o perfeito. Assim é você na área de perícia, não é porque apareceu a primeira dificuldade, não é porque você teve o primeiro laudo impugnado que você vai falar, isso não é para mim, eu simplesmente vou desistir. Então, o primeiro passo, eu falei para você, é dar o primeiro passo, né? O primeiro segredo é dar o primeiro passo. O segundo segredo é persistir. E o terceiro segredo é você imergir. Você precisa sim fazer parte de comunidades que estejam trabalhando com o assunto que você tem interesse. Você precisa sim entrar de cabeça na coisa. Você precisa sim treinar isso todo dia. Você acha que aquele pessoal, e eu gosto de assistir aquelas lutas de UFC, você acha que aquele pessoal que treina o UFC, eles simplesmente treinam um dia da semana, 1 hora por dia? Não, eles todo dia eles têm um treinamento, exatamente porque eles sabem que quanto mais ele fizer, quanto mais ele repetir, mais mecânico vai ficar aquele procedimento e melhor